o seu caminho de realização, o que nos limita nesse processo, o que nos potencializa. E tudo isso a gente deveria aprender, né? Então, o próprio I Ching, esse método da personalidade, ele está muito estruturado nesse sentido, a gente aprender esses processos para poder lidar melhor com a vida como um todo. Então, eu vou fazer agora, vou pegar um exemplo de um mapa, né, da personalidade. Através dele, eu vou analisando e explicando essas tendências básicas para você ter uma noção do método mais aplicado, né, de como é esse mapa, que cada coisa significa mais ou menos, para você ter essa noção de que como é esse método, como é esse sistema, como ele vai agir. Eu vou mostrar então para você a ideia do mapa na prática, né? Ter uma noção básica do que a gente está falando, né? Então esse aqui é o elemento mais básico dele, a base dele, né? Então são 4 parâmetros, estão ligados à nossa personalidade, e cada um desses tem 9 tipos de energias, né? Ou tipos de influências, do 1 ao 9, né? Que são justamente os trigramas do I Ching. A gente vai usar mais os números, né? Mas eu gosto sempre de botar também o trigrama junto, que ele passa informações à medida que a gente conhece mais. Então vamos ver o caso aqui, é uma mulher nascida em 28 de janeiro de 1979. Então, baseado no nascimento, nessa data, nós vamos encontrar esses 4 parâmetros, né, que vão estar influenciando e definindo a personalidade dela, né. Então o primeiro número, digamos assim, o primeiro fator seria esse aqui lá de cima, né, que a gente chama de período de nascimento ou influência global. Então esses são ciclos de 20 anos, né, 20 anos vai mudando essa influência, digamos assim, e ela dá, como o nome está falando, né, vai dar uma tônica geral, né, uma influência geral aí para a nossa personalidade. Como se fosse certas tendências de ação, certas frases às vezes, que a gente tem como base, assim, como pano de fundo para nossas atitudes, né. Aqui, por exemplo, é o número 6, né, o 6 é um trigrama que está ligado ao arquétipo do pai, né, ou do comando, do direcionamento. Então, quando tem essa influência global aqui, a gente tem uma tendência de sentir que não, eu tenho que estar conduzindo as coisas, eu tenho essa responsabilidade, né. E às vezes a gente gera frases internas, assim: "Não, tenho que fazer o melhor possível, tenho que ser muito eficiente", né. Que pode ser mais exagerado esse aspecto ou não, né, mas essa tendência de influência geral. Esse outro número aqui, vai ficar na esquerda sempre, né, a gente chama de número anual ou número da essência, ou também a ideia de ator, né. Então esse fator aqui vai revelar, digamos assim, as nossas tendências mais íntimas, nossa natureza mais íntima, por isso fala de essência, né, ou seja, o que verdadeiramente somos lá dentro. Então a gente chama aí de ator, eu gosto muito dessa ideia de ator aqui, que daí tem um ator, outro aqui é personagem, cenário, né, pra gente já visualizar. Então esse aqui também tem uma tabela de acordo com o ano de nascimento, por isso que chama de número anual, né, que a gente vai mostrar essas tendências todas, né. E lembrando, lá no próprio no curso eu ensino mostrando esses parâmetros bem definidos. Vamos ver o 2 aqui, os conceitos ligados a esse número, esse trigrama aqui, que é o Kun, né, receptivo, né. Então aqui tem, né, então aqui alguns conceitos, algumas ideias já para a gente, fixar, né. Então quando a gente vê: "Ah, o meu número é 2", então já vem para cá e olha que é o arquétipo da mãe, né. Lembrando, eu posso ser homem, posso ser pai, mas essa tendência da receptividade, do cuidado, né. Então aqui mostra 3 aspectos, né, esse aqui vai ser o principal, o equilíbrio, né, a referência, ou seja, essa energia, ela gera essa tendência aqui, que é uma tendências de virtudes e qualidades. Então está ligado ao acolhimento, cuidado, amorosidade, conduta maternal, né, e também uma ação equilibrada, né, tem um certo equilíbrio interno, né, estabilidade, e uma que atinge sucesso com esforços calmos e constantes, elemento terra, né. Então aqui vai mostrando características, né. À medida que a gente vai estudando e aprendendo mais sobre o seu próprio trigrama, né, a gente vai agregando mais elementos mais sutis. Eu posso estar lidando com esse princípio em excesso ou estagnação, depois eu vou falar um pouquinho disso. Esse outro número aqui
que a gente chama de número mensal, né, porque tem a ver muito com o mês que a pessoa nasce, vai mostrar a nossa capacidade de se expressar no mundo. Então aqui é o que eu sou, primeiro número, e o segundo como eu me expresso, ou também como eu reajo às situações da vida, né. Também chama de personagem, que é uma imagem visual interessante. O primeiro é o ator, o que eu sou, e o personagem é como eu me expresso no mundo. Então também tem toda uma tabela, como encontrar esse número aqui. No caso aqui é o número 9. 9 é o Li fogo, né, o trigrama fogo. Aí essa característica de expressão, ou seja, o fogo ele é brilhante, ilumina, uma pessoa que tem realmente muita expressividade, também ideias claras, e também gosta de iluminar, ele se sente bem quando está num ambiente aí dando vida, dinamizando aquele ambiente, né. Esses 2 aqui horizontais, eles vão falar muito da nossa natureza, ou seja, minha essência como eu expresso. É que esses 6 aqui não é bem como eu sou, mas é uma influência, é uma tônica que eu recebo do ciclo de 20 anos. E o quarto aqui, né, é o número energético, que eu gosto de chamar de cenário, ou também desafios da vida. Aqui é como se fosse assim, o que que a vida nos traz como experiência, né, mais recorrentes. Às vezes tem gente que chama que é o tipo de karma, né, que é aquele termo indiano. Então a vida sempre vai me colocando, né, nessas situações. Que pode ser uma situação que eu lide bem com ela, me sinta bem, né, me ajude a crescer, ou pode ser uma situação de desafio, justamente para desenvolver mais virtudes ou essas qualidades da nossa essência, né. Então, basicamente, são esses 4 números. Então, essa aqui é a primeira percepção do mapa. Então, aqui já dá muita informação interessante para a gente se conhecer, se observar. Eu gosto muito desse método, porque ele é simples, a gente aprender o básico é simples, e à medida que a gente vai aprofundando, vai tendo mais camadas, que a gente vai vendo outras relações, nuances, para te aprofundar mais. Então, é um processo bem rico. Então aqui é outro elemento importante, né, para a gente analisar, né, outra nuance aqui, que é ver como assim, como eu lido com essa tipo de energia. Ou seja, essa energia da influência do período, né, e aí eu vou avaliar de acordo com a característica dela, essa influência é muito forte, ou essa influência é fraca, eu não sinto essa influência desse período, dessa tônica, aqui no caso de comando, de condução, de responsabilidade, eu não sinto nenhuma pressão ou isso é mais ou menos, depende, às vezes eu sinto, às vezes não, né, isso é importante, porque conforme essa influência é forte, às vezes isso aqui vai dar uma tônica de vida pra gente. E às vezes até é um tipo de pressão inconsciente que eu tenho, ou seja, um pouco exagerada, então não tenho que liderar, eu tenho que ser responsável, eu tenho que assumir tudo. E às vezes não tem uma necessidade, mas isso aqui às vezes é muito forte em mim, me domina. Ou não, é um fator que simplesmente me dá um senso de responsabilidade, né, de maturidade ante as coisas, de querer ajudar as pessoas, né. Então isso aqui a gente tem que avaliar se está forte, está neutro, né, mais ou menos, ou fraco. Aqui também, tanto no número anual, né, da nossa essência, como da nossa expressão, a gente vai ter que observar se essas características dela, né, se elas estão em equilíbrio, as virtudes básicas, né, que é como se fosse eu estou lidando bem com essa energia, elas estão equilibradas, elas para mim são virtudes, são forças, né, para lidar com a vida. Mas também eu posso lidar com essa energia em excesso, tá exagerando aquele fator. Ou também esse fator pode estar estagnado, né, muito fraco. Aqui, por exemplo, no 2 que a gente viu, né, que é o arquétipo da mãe, então aqui a gente viu aquela tendência de equilíbrio. Então, às vezes, a gente vai observar a nossa essa natureza, vai ver que, em geral, está equilibrado, ou seja, eu estou com essa tendências realmente, né, estou com essas qualidades, ou posso ter uma tendência de excesso, ou seja, essa mesma tendência da mãe é quase uma supermãe, né, exagerada, né, então super protetora, acaba manipulando, cuidado excessivo, às vezes o cuidado excessivo atrapalha as relações, limita muito a pessoa, né, deixa a pessoa muito fechada, né, quero cuidar demais, detalhista, necessidade de sempre se sentir valorizado e útil, o que acaba sufocando os outros. E às vezes, inclusive, às vezes numa circunstância da vida eu tenho bem equilibrado esse fator. Às vezes em casa, né, eu lido bem com esse elemento. Às vezes no trabalho isso aqui já fica excessivo. Então são vários elementos que a gente tem que observar. E aqui, por exemplo, essa energia eu posso estar ela travada, estagnada, então pode cair quase no oposto aqui do equilíbrio. Às vezes fica muito apegado às coisas, uma sensação de melancolia, desânimo.
autodesvalorização, tipo: "Ah, não sirvo para nada, ninguém me valoriza", né, cai nesses excessos, né. E esses parâmetros de excesso e equilíbrio aqui vai ser útil tanto para nosso número essencial, como para a expressão. Eu posso estar expressando demais, ou seja, o 9 que é a expressividade, iluminação, ele pode querer estar sempre aparecendo, se destacando e muito ligado à imagem, né, então isso está em excesso. E o número do cenário aqui, né, o número energético, a gente chama, pode estar também a minha relação com ele. Então, às vezes, esse tipo de desafio ou circunstância que a vida me coloca, no caso aqui é o 7, né, o 7 é o TUI. O TUI quer dizer alegria, também quer dizer domínio dos processos, né, ou seja, eu domino as coisas, faço bem feita, isso me dá uma leveza no trabalho, né, ou nas ações, né. Esse caso aqui, a pessoa tem um cenário de vida, ou que vai, tipo, forçar a gente, entre aspas, a ter mais leveza, a lidar com mais alegria na vida, e às vezes pode ser pessoas com mais alegria, ambientes que vão estimular isso. Às vezes eu rejeito essa situação, né, eu fico reativo, "Ah, não, eu quero sou rígido ali", né, então às vezes eu posso gostar dessa influência, ou lidar bem com ela, né, ou ela é uma coisa desagradável, um desafio, ou aceita, você também está posto "Não, isso sempre realmente tem essa tendência de acontecer, eu aceito", mas é importante, entender essa influência e aprender com ela, porque aqui é muito como se fosse a vida querendo ensinar pra gente, mostrar pra gente um caminho pra gente ser mais efetivo, mais expressar com mais naturalidade o que somos, né. Vê que isso aqui já vai dar toda uma camada a mais. Porque, por exemplo, se eu tô com essa parte do cen do a minha essência equilibrada, isso vai ajudar a equilibrar os outros, né. Agora se tiver isso aqui em excesso, eu posso também desequilibrar a relação com os outros. E outra camada ainda que tem, e cada um dos trigramas, né, ou dos números que a gente está colocando aqui, também está associado a um dos 5 elementos chineses, que aqui está, né, que é o símbolo, a madeira, né, o fogo, a terra, o metal e a água. Então aqui, por exemplo, no mapa dessa pessoa que a gente está avaliando, o número interno dele, a natureza dela tem o elemento terra, a expressão dela é fogo, a influência global, né, é metal, também o cenário de vida dela também é metal. Então esse fator aqui também vai dar um monte de elementos que vai me abrir uma janela de análise. De acordo com os elementos, a gente vai ver que a relação entre esses fatores dentro de mim, que pode estar suaves, uma relação e um fator complementa o outro, ou às vezes não, um resiste ao outro, às vezes tem tendências contraditórias internas, né, porque os elementos, né, tem todo um estudo que a gente vai ensinar, né, e mostra a relação entre os elementos. Por exemplo, aqui o elemento terra, do número 2, a minha natureza, ele reforça ou alimenta o metal, tanto aqui na influência global, como no cenário de vida. Então isso é interessante, se eu estou com essa minha natureza interna, essa essência bem centrada, eu sei quem eu sou coerente a ela, digamos assim, ou equilibrado, isso vai me ajudar a lidar bem melhor com essa tendência global e também com esse cenário de vida. Essa setinha verde aqui. Tá vendo aqui a Terra, nesse ciclo externo, alimenta ou ela gera energia para o metal, que é o 6 e 7. Então aqui vai ser interessante, que vai mostrar algumas tendências e possibilidade de harmonia. Por exemplo, o 9, ele gera uma certa tensão, né, que é o domínio, né, então o 9, ele domina o metal, que é o 6 e o 7, né. Que se esse domínio for consciente, né, não até pode ser bom, né. Então o fogo domina aqui ou gera uma certa tensão, então às vezes a pessoa com essa a maneira de se expressar dela, pode se sentir um pouco pressionada por esse número 6, ou não aceita essa tendência, ou essas responsabilidades, ou eu também não aceito, esse cenário aqui de alegria, de leveza, eu fico sempre muito tenso, gera uma tensão, né. Então essa relação de tensão também, o próprio o ciclo dos elementos aqui, ele mostra também como eu posso suavizar ela. Então, por exemplo, entre o fogo e o metal, né, que tem essa relação tensa, essa seta aqui de dentro, tem esse percurso, né, ou seja, o fogo domina o metal,
mas ele também tem esse percurso até chegar ao metal, ele alimenta a Terra, que a Terra alimenta ou reforça o metal, ou seja, esse ciclo é mais suave. Então esse elemento terra aqui, vê que ele suaviza essa relação contundente entre o fogo e o metal. A gente chama, né, a gente vai ensinar lá as atitudes de cada elemento, né, então tem a atitude terra, né, ou seja, para lidar melhor com essa relação, com essa responsabilidade do comando da influência global, essa atitude de terra seja atitude mais generosa, também uma ação mais contínua, que respeita o meu ritmo natural, que é mais constante, né. E ver que aqui também é o próprio atitude terra ajuda a harmonizar tanto com a influência global como o cenário. Agora tem um detalhe, viu, minha própria essência aqui é o número 2 que também é terra. Então é interessante que à medida que eu vou equilibrando a minha natureza, né, sendo coerente com ela ou expressando o melhor dela, que é o número 2 terra, vai me ajudar a lidar melhor com o cenário de vida e também com essa influência global. Então aqui nesse mapa aqui já dá um caminho também para mim gerar uma harmonia, né, ou seja, buscando equilíbrio interno e sabendo colocar essa atitude na vida como um todo. Isso aqui é muito rico, né, esse mapa, e vai dando muitas chaves, né, para a gente se compreender a gente mesmo, mudar de atitude, ter mais critérios para decidir na vida, né, para fazer uma leitura da própria vida como está, né, de onde vêm essas tendências. Então é um sistema que eu acho muito rico e que ajuda muita gente aí a se conhecer e lidar com a vida.